Parque Nacional de São Joaquim, ele foi criado em 1961. Ele abrange 5 municípios catarinenses: Orleans, Urubici, Grão-Pará, Bom Jardim da Serra e Lauro Miller. Um dos objetivos dele foi a proteção dos remanescentes de mata de araucárias, embora também proteja as matinhas nebulares, os campos de altitude e uma parte de floresta de encosta. Essa riqueza de vegetação, de tipos diferentes de vegetação que compõem o bioma Mata Atlântica aqui na Serra Catarinense, é que traz a importância do parque para a preservação e para a proteção da natureza. Nasci e cresci aqui embaixo, no município de Orleans, e eu sempre fui encantado pela Serra Geral. Pra gente que mora aqui embaixo da serra, o fato de tu caminhar subindo a encosta da serra, subindo uma montanha, tu aprende a distinguir as várias camadas que tem na vegetação. Na parte baixa do parque é uma floresta mais parecida com Mata Atlântica, floresta de encosta. Aí ela passa para Mata de Araucárias. Após os 1.400, 1.500 metros, matinhas nebulares e no topo das montanhas, os campos de altitude. O principal atrativo, talvez, do Parque Nacional de São Joaquim seja o Morro da Igreja, Pedra Furada. Tem um apelo muito grande pela questão do frio e por ser um dos pontos mais altos de Santa Catarina. Mas o Parque Nacional não é apenas isso. É lindo tu entrar no meio da mata, fugir algumas vezes do caminho principal e ir observando a natureza. Ver a relação que os animais têm, as trilhas dos bichos, aprender a distinguir um caminho de um cateto, uma cutia, um tatu, ver em pequenas cavocas, troncos, um sapinho ali esperando a noite para sair. Encontrar um graxaí na volta das caminhadas à noite, observar ele pela pupila brilhando e ainda não ter a sorte de ter encontrado um leão-baia na região. Eu acredito que os parques nacionais têm a obrigação de fazer essa conexão do ser humano mais urbanizado com a natureza que ele acabou perdendo há algum tempo. As paisagens elas não se formam por acaso, elas têm uma história geológica por trás que condiciona essa formação. Essa história toda ela estaria enterrada se não fossem os rios esculpindo as rochas, escavando as rochas e mostrando essa história para que a gente possa ler ela no registro geológico. A região onde está inserido o Parque Nacional, ela tem uma importância muito grande como área de recarga e descarga do aquífero Garimpo. Várias nascentes de rio, como o Rio Pelotas, Rio Três Barras e vários afluentes do Rio Canoas, nascem na região do parque pela formação geológica que o parque tem. Esses planaltos se devem justamente a essa última formação rochosa que se depositou a lava vulcânica e ela é muito firme, portanto ela mantém o relevo estável e consegue manter a paisagem dessa forma. É o segundo maior evento desse tipo na história da Terra. Então, é bastante raro e por isso que ele condiciona essa formação dessa paisagem que também é rara. Não tem como te dizer o que é tu pegar um vento acima de 100 km por hora, temperaturas negativas, ter opostos no clima e tu acabar se apaixonando por isso, por essa natureza que cresceu em condições tão rígidas.